Shalom, amados, graça e paz a todos. Aqui é o Emerson Cristiano e eu quero aqui mais uma vez trazer uma palavra para vocês que Deus colocou no meu coração, cujo tema é o sujo falando do mal lavado. E para isso a gente vai ter como base Mateus 7, do versículo 3 ao 5, que diz assim: na versão NVT, tá? Nova versão transformadora. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Deus colocou essa passagem no meu coração, né, para estar comentando com vocês, para estar falando sobre os 3 relacionamentos. Eu já cheguei a comentar sobre isso, né, junto com a minha esposa. O vídeo está lá no canal dela, né, quem não conhece e quiser se inscrever, acompanhar, porque ela sempre está postando palavras também. Chama Meli Melo 24 Horas com Deus lá no YouTube. E nesse vídeo, o foco dele foi relacionamento, né? Quando as pessoas estão querendo encontrar um companheiro, né? Para casar, se relacionar mesmo, sério. Mas ele cabe perfeitamente para isso aqui também que a gente vai estar conversando, né? E de uma maneira bem resumida, quais são esses 3 relacionamentos? O primeiro deles, você com Deus. Segundo, você com você mesmo. E o terceiro, você com outras pessoas. E isso está na Bíblia, amados, né? Não sou eu que inventei, não foi a gente que inventou, tá? Se vocês forem lá em Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, que seria o primeiro ponto aqui que eu apontei, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, ame a seu próximo como a si mesmo. E esse finalzinho aqui engloba os outros 2 que eu comentei, né? O ame a seu próximo, que seria você com outras pessoas, e como a si mesmo, seria você com você. Resumidamente, como eu comentei, né? Nós utilizamos este para nos referir a quem está querendo encontrar alguém, né? Mas para obter êxito no relacionamento, primeiro você tem que estar muito bem centrado e relacionado com Deus. Né? Porque como você pode querer se envolver com alguém se você não tem um relacionamento sério com Deus primeiro? Porque é a Ele que a gente tem que sempre, em primeiro lugar, perguntar todas as coisas. É Ele que a gente tem que ir e pedir uma pessoa para nós, do jeito que a gente quer. Né? E uma pessoa que está bem relacionada com Deus, obviamente, assim, né? É claro, é uma coisa que está na Bíblia também, né? Vai querer procurar alguém igual, né? Que é aquilo que fala na Bíblia, né? Temos que procurar alguém que professa a mesma fé que a gente, né? O julgo igual. Então isso já facilita bastante, né? Muito. E o outro ponto que nem o que eu comentei foi você estar bem com você mesmo. Que eu acredito, né? Que você estando bem com Deus, você já vai estar se sentindo melhor com você. Você já vai estar feliz, né? Com sua vida, com o jeito que as coisas caminham na sua vida.
Porque também, amados, como a gente vai querer se relacionar com uma pessoa se a gente não está bem com a gente mesmo? Como é que a gente vai conseguir fazer alguém feliz se a gente está triste? A gente não está bem, cheio de problema. Né? Vocês entendem? E só depois, no final, a gente pode querer pensar em encontrar alguém para se relacionar. Porque daí a gente não vai colocar aquela carga em cima dela, que é o grande erro da maioria das pessoas, né? Que todo mundo diz, eu vou casar para ser feliz. Tá errado, completamente errado, amado. Quando a gente casa, tem que ser para fazer o outro feliz. Amém? Então, assista um vídeo lá que a gente fez, né, no canal dela, que tá mais detalhado, e para eu também não deixar esse vídeo aqui muito longo. Mas hoje, né, eu quero usar esse ponto com foco a outras pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Mas aí já não seria para se relacionar, vamos dizer assim, né, namorar e casar. Seriam qualquer indivíduo que de repente cruza no nosso caminho e a gente vai querer ajudar. Então, a gente que é crente, né, que busca o Senhor, sabe, né, ou pelo menos deveria saber, que seguir a palavra, né, ou seja, fazer a obra, é muito mais importante que apenas saber o que está escrito na Bíblia. Né? A fé sem obras é morta. Né? E isso também, amados, está na Bíblia. Não sou eu que estou inventando, não. Tá lá. Se a gente for lá em Tiago 2, do versículo 14 ao 18, diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento e nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, é morta. Mas como vamos conseguir tratar alguém, eu falo isso mais uma vez, se nós não estamos bem? Se nós é que estamos precisando de tratamento às vezes. Então, o que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Identificar em nós o que está atrapalhando a nossa caminhada. E fazer isso às vezes, né, não é difícil, não é fácil, perdão. E em muitos casos, né, se procurar um profissional, né, é recomendado, mas desde que esse seja uma pessoa que professe a mesma fé que a sua. Amém? Porque senão fica difícil, né? E no nosso caso, né, quem é cristão tem que ser um profissional, um psicólogo, um psiquiatra que seja cristão. Assim também, né, como uma pessoa que de repente que a gente vai pedir um auxílio, seja uma pessoa cristã. Né? E pois, como eu posso dizer, porque além da fé também, amados, né, o que é importante, né, a gente observar nessa pessoa, se ela realmente gosta da gente, quer o nosso bem e quer que a gente cresça. Eu, graças a Deus, que nem eu já comentei também uma vez no canal da Meli, né, em um dos vídeos que nós fizemos, eu sou convertido tem um pouco mais de 4 anos e no início da minha caminhada Deus colocou uma pessoa no meu caminho, né?
Eu estava buscando no Senhor, eu queria me casar, eu queria construir uma família, eu queria ter filhos, né? Mas eu fiz o meu propósito com Deus, mas tipo, como eu posso dizer assim, eu não sabia nada. Eu já estava lendo a Bíblia, né? Estava lendo alguns livros, mas é uma coisa que a gente precisa também, né? É importante a gente participar do corpo, né? Porque é uma coisa que a palavra fala. Nós fazemos parte de um corpo. E sozinho, amados, isso eu falo também por experiência própria, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, se você tiver com algum problema, está sentindo que a sua vida não sai do lugar, né? Parece que está dando voltas, começa a orar no Senhor, né? Que é o um princípio fundamental também em nossa vida, né? Tudo que a gente for fazer, está procurando ao Pai para nos orientar. E pede para Ele te mostrar ou colocar uma pessoa que te auxilie na sua caminhada. Eu vou citar aqui, né? Eu quero citar 2 pontos, né? Pelos quais eu passei. E algum deles eu já vi muitos testemunhos também semelhantes, né? No sentido de como você resolver alguns problemas do passado muda a tua vida, faz a sua vida caminhar, né? E um deles é perdão. Você precisa fazer um checklist aí na sua vida e, e se perguntar se tem alguma pessoa que te magoou, te feriu de alguma maneira e estar liberando, perdão, amados, o perdão para essa pessoa. Amados, guardar mágoa e rancor é como se fosse um câncer. E acaba virando dependendo do grau de intensidade que isso atinge, que só vai consumindo, né, aos poucos a nossa vida, a nossa energia. Amado, sentir raiva e, sabe, guardar a mágoa de alguém é a pior prisão que existe. Eu passei por isso também, né, na minha família, né, aconteceu uma coisa assim que a gente vê na televisão e acha que nunca vai chegar dentro da casa da gente, mas aconteceu. Eu tinha um ódio tremendo de uma pessoa, de chegar a um ponto de uma vez estar num evento que ela estava e os meus ossos tremerem de tanta raiva que eu senti. Só que eu na época não era cristão, mas eu tinha consciência que eu não queria estragar o evento que eu estava. Mas eu sentia meus ossos tremerem, amados, de raiva. Né? Aí se vocês me perguntarem, então, mas como você fez para resolver isso? E até um ponto que ontem, hoje, Deus tem falado muito comigo também, né, através das palavras que eu tenho ouvido, de algumas pregações. Das maneiras que Deus fala com a gente. Né? Às vezes as pessoas, né, ficam com ideias mirabolantes na cabeça de, ai meu Deus, como Deus age, por que só Deus fala com aquela pessoa e não fala comigo? Né? Eu também, é uma coisa que eu vivia assim, falou, oh meu Deus, eu vou no culto, vou numa reunião na casa de alguém, vejo a pessoa lá, começa a falar em línguas, né, começa a dançar, rodopiar, né, os mais pentecostais, né? Recebendo ali o Espírito Santo. Às vezes alguém vem entregar uma palavra para a gente, né, que foi o Espírito Santo que falou com ela, e eu ficava, oh meu Deus, por que isso não acontece comigo? Mas Deus fala com a gente, amado, a gente precisa ficar atento. Né? Mas, assim, rapidamente, a primeira maneira que Deus fala com a gente é através da palavra dele, da Bíblia. Então, quando vocês estiverem procurando alguma resposta e forem ler a Bíblia, pede para Deus, para o Espírito Santo guiar vocês, ajudar vocês a entender. Né? Um segundo ponto
uma segunda maneira, que eu comentei, né? São pessoas, né? Que às vezes, né, Deus coloca no nosso caminho para dar uma palavra para nós. E Deus, de outras diversas maneiras, às vezes através de você estar assistindo um filme, que nem comigo, né, para resumir a história. O que me libertou do ódio que eu sentia, né, que me ensinou a perdoar as pessoas, foi aquele filme A Cabana. Quem não assistiu, eu recomendo, que é um filme tremendo, tremendo. E tem uma cena lá na caverna, né, eu não vou dar um spoiler, né, para não estragar quem não assistiu, que é tremendo, que a gente aprende a não julgar e a entender porque às vezes as pessoas agem de uma certa maneira. Né, mas se a gente, né, analisar, pelo que eu já li, que eu estudei, quando a pessoa age de uma determinada maneira, vamos dizer, com você, pode ter certeza que no passado ela foi tratada daquela maneira. Né, um exemplo, né, a gente que é mais da antiga, né, que nem, né, meus pais eram da roça, né, eram pessoas assim mais simples, né, mais chucras, digamos assim. Eles não eram expostos ao amor, né? Às vezes os nossos avós eram pessoas assim mais duras, mais grossas, né? Então, amado, se, vamos dizer assim, os seus pais foram criados num ambiente desse, que eles vão dizer assim, não tinha amor, né? Como é que você vai querer que eles ajam de uma outra maneira com você? É difícil. São raros os casos onde a própria pessoa consegue enxergar isso e corrigir. Então, amados, antes de julgar alguém, né, a maneira que ela é ou tudo mais, tenta descobrir um pouquinho do passado dela, ver o que ela viveu, o que ela passou na vida, porque com certeza você vai achar a resposta por que ela é daquela maneira. Amém? E mais um exemplo, né, que às vezes a gente, vamos dizer, fica com raiva ou mágoa. Uma coisa cotidiana. Que às vezes, tipo assim, acontece aquilo, vamos dizer, você está indo para o seu trabalho de carro e de repente leva uma fechada no trânsito. Aquilo sobe o sangue de qualquer um, não é verdade? Às vezes de manhã você está ali preso no trânsito, aquela preocupação de chegar no seu trabalho. Aí você fica com ódio daquela situação, xinga o outro motorista, né? Fica remoendo aquilo às vezes o dia inteiro, né? Pensando, meu, que cara folgado, que cara folgado. Ah, se eu pego. Mas, amado, analisa comigo. Às vezes a pessoa nem percebeu que te fechou. Claro, podem ter os folgados, sim. Né? Mas vamos ser otimistas, né? Mesmo um folgado, vai. O cara fez aquilo pra você e, ó, continuou tocando a vida dele, seguindo o caminho dele. Ele nem sabe que você existe. Então, pra que ficar remoendo aquela situação? Estragar seu dia por causa de uma pessoa que você nem conhece. Né? Tenta mudar o pensamento, né? A gente ouve tantas histórias, sinceramente eu não sei se é verdade ou não, né? Mas uma vez eu ouvi uma que, vamos dizer, a pessoa estava no trânsito e levou uma fechada, né, de um carro, né? E tinha um homem nesse carro. Ele chegou a ver, né, meu, ficou bravo, chegou a correr um pouco atrás dele para ver se ele pegava, mas chega a um determinado ponto e ele não conseguiu mais. Aquele homem chega no trabalho dele e recebe uma ligação dele que a esposa passou mal. Quando ele chega no hospital, quem que é o médico que estava atendendo a esposa dele? Que salvou a vida da esposa dele? Era o cara que estava dirigindo aquele carro que deu uma fechada nele. Que estava dirigindo que nem louco. Estava dirigindo que nem louco porque recebeu uma ligação que tinha uma pessoa passando mal e ele tinha que chegar logo no hospital.
Então, amados, não sei se essa história é verdade ou não, mas vamos, né, ter o coração aberto, a mente aberta e quando acontecer essas pequenas coisas, leva para um outro lado, né? De repente você leva uma fechada, o cara tá que nem louco no trânsito, pensa assim, pode ser um médico, um bombeiro, pode ser um pai, uma mãe que está correndo com o filho dentro do carro que está passando mal, está doente. Amém? Garanto para vocês, amado, que isso vai ajudar muito na vida de vocês a terem uma vida muito mais leve. E um outro ponto, né, que eu quero comentar é com relação ao passado, são com relação a coisas e pessoas, né? Aí já não seria nem, sabe, ter alguma mágoa ou raiva, mas eu também vou citar o meu exemplo, tá? Para vocês entenderem. Porque às vezes, amados, a gente tem certos relacionamentos, por mais saudáveis que a gente considere, mas não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Às vezes a gente ficar perto de pessoas que não professam a mesma fé que a gente, que não estão no mesmo caminhar que a gente, atrapalham a nossa vida. Assim como, às vezes, ficar guardando coisas de pessoas do passado, né, de relacionamentos anteriores em nossa casa com a gente. Né? E no meu caso, eu recebi uma palavra em 2019, no começo do ano, né? E foram através de dois profetas, tá? Não foi só uma pessoa. Onde eles falaram para mim que eu tinha que cortar um relacionamento que eu tinha com uma pessoa. E como eu, né? E era um relacionamento assim, era uma pessoa assim muito querida, eu tinha um relacionamento muito saudável com ela. Era uma pessoa parceira de viagens, de saída, confidente, né? Mas é uma pessoa que, assim, ela não professava a mesma fé que eu. Não estava na mesma pegada que eu. E Deus mandou eu me afastar dela. Amados, quando eu recebo a primeira vez, eu confesso, eu não aceitei. Falei, não tem nada a ver, que problema que tem? Né? Era uma pessoa que eu considerava muito, né? Uma amizade aí de mais de 20 anos. Eu fui teimoso, não obedeci ao pai. E depois, amados, vamos dizer, isso foi no começo do ano, aí durante o ano as coisas foram caminhando, assim, nada mudava na minha vida, e muito pelo contrário, né? Conforme o tempo ia passando, iam só piorando, coisas ruins acontecendo, espiritualmente eu não evoluía, né? Eu buscando o Senhor, mas parecia que eu não saía do lugar, né? Eu vivia numa roda, sabe? Dando voltas em círculos, parecia. E até que eu cheguei a um ponto, amados, de começar a morrer espiritualmente. Sabe, eu não tinha vontade de sair da cama, estava quase entrando numa depressão, né? E foi muito difícil. E essa pessoa que eu comentei no começo, que Deus colocou na minha vida, que me ajudou na minha caminhada, eu cheguei para ela, falei. O nome dela é Mariana. Já comentei muito dela em outros vídeos também. Né? Mariana, quero deixar aqui registrado, né? Ela, o marido dela, Erivel, até a Flavinha, o carinho que eles tiveram comigo nesse tempo. Eles me colocaram, né? Deus mandou eles me colocarem dentro da casa deles para cuidar. Olha para vocês verem o carinho e o cuidado que Deus tem com os dele. Quando eu liguei para ela nessa época, ela virou para mim, assim, né? Com muito amor, com muito carinho, como a gente tem que tratar todos, sempre, amados. E virou, falou, Cris, você sabe o que você tem que fazer. Amados, não foi fácil.
Mas eu cheguei e cortei essa relação, né? Fiquei uns dias lá chateadinho, bem mal, mas muito rapidamente Deus também já tratou de cuidar disso para mim na minha vida. E aí, amados, eu vi minha vida começar a andar, né? Eu já comecei a ver um trabalhar de Deus na minha vida. Isso foi em março, né? Aí veio a pandemia, né? Bagunçou tudo aí a vida de todo mundo. Mas Deus começou a agir. Então, se hoje eu tô onde eu tô, né? Deus colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? A minha esposa. Para quem não conhece a história, a gente, bem resumidamente, a gente se conheceu através, para você ver, do corpo de Cristo, porque é uma coisa que eu tinha pedido a Deus e ela também. Que Deus colocasse alguém no nosso caminho, né? Alguém como nós, tementes a Deus, que o busquem incessantemente. E Deus nos atendeu. A gente se conheceu, vamos dizer assim, virtualmente, né? Dia 25 de novembro. Eu vim a conhecê-la pessoalmente dia 12 de dezembro, em uma casa de oração que eu frequentava. Deus já começou a me incomodar para pedir ela em casamento, para vocês verem como Deus estava na jogada. Eu comecei a sentir isso. Aí duas intercessoras minhas confirmaram, sem eu ter falado nada, isso. Pedi ela em noivado dia 1º de janeiro desse ano. Nós nos casamos dia 18 de abril destes. E para honra e glória do Senhor a gente está junto, aqui, feliz da vida. Né? Um completa o outro, um é muito amoroso com o outro, e o principal que a gente vê desde o começo, que a gente começou a conversar, nossos propósitos de vida estão conectados. Né? Que é uma coisa que eu já comentei também, amados, que a gente tem que parar de, né, quem está procurando aí alguém para se relacionar, né, construir uma vida, uma família, para de procurar o que você quer e comece a procurar o que é melhor para você. Amém? Então, mas, como eu comentei, só para finalizar, enquanto eu não fiz o que eu tinha que fazer, enquanto eu não obedeci a Deus, minha vida não saía do lugar, muito pelo contrário, começou a andar para trás. Amém? Então, verifiquem isso também, amados, porque é como está lá na palavra, né? Deus não vai colocar nada novo em sua vida enquanto você não resolver suas coisas do passado, né? E se a gente for lá em Mateus 9, no versículo 16, diz assim: ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. Né? Nesse caso aqui, usando um exemplo bem forte, amados, tá? Vamos dizer assim, uma pessoa que foi traída e não perdoou. Não perdoou a outra pessoa. O que vai acontecer com ela? Quando ela for se envolver com uma outra pessoa, ela vai viver achando que esta vai trair ele também. Ele vai arrebentar ainda mais com a vida dele e com a vida da outra pessoa. E em Mateus 9, né, no versículo seguinte, no 17, ele fala assim: e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem, perdão. Deus é nosso Pai e está sempre à espera, amados, daqueles que o procuram. Né? Mas para Ele, né, entrar em sua vida, você tem, primeiramente, né, quem não é crente, Cristo é o seu Salvador. Crer que Ele levou todos os seus pecados e enfermidades para o madeiro.
né? Aqui também, amados, né? Fica muito evidente aquilo que a gente viu no começo, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, né? Porque Ele entregou o nosso Filho por nós, né? E então, perdoe quem tiver que ser perdoado e crê em Deus, né? Que Ele vai tratar você e vai curar você. Porque, amados, né? Uma das estratégias que o Satanás usa, né? Ele pega as coisas do passado de uma pessoa para lhe cegar quanto ao futuro. Né? Aí com isso, amados, ele tira sua fé e esperança. Por isso eu falo por isso que é importantíssimo, meus queridos, né? O perdão e a limpeza, né? Como eu disse anteriormente, para você iniciar uma nova e saudável caminhada. Né? Porque, amados, Deus, Ele não olha para o seu passado. Né? Quando Adão pecou, né, tá lá em Gênesis 3 a história, né? Quem quiser verificar, lê completa depois. Deus não chegou no jardim do Éden, né, o acusando, colocando o dedo na cara dele, né, falando que ele tinha pecado. Mas Deus disse assim: Adão, onde você está? Deus se preocupa com as pessoas e com um projeto maravilhoso que Ele tem para a sua vida, amado. Né? Tenha isso no seu coração. E na parábola do filho pródigo, né, lá em Lucas 15, do 11 ao 32, a gente tem mais um exemplo muito, muito claro disso. Né? Quando o filho volta para casa, né, arrependido e consciente de tudo que ele fez, porque ele viu que ele tinha errado, o pai o recebe de braços abertos e com festa. Assim é nosso Deus. Portanto, amados, antes de você se envolver com alguém, aconselhar alguém, ou até você que de repente possa ser né, que já é líder de um ministério, põe a mão na sua consciência e verifica se você realmente tem condições de se envolver e aconselhar alguém. Né? Pois como eu defini o título dessa mensagem, né? Utilizando um dito popular, como o sujo pode falar do mal lavado. Amém, amados? Então eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a atenção de vocês. Se gostou, compartilha, né? Quem puder, se inscreve no meu canal para dar uma força. Se sentir no coração, passa para alguém, porque esta é uma maneira também da gente estar evangelizando e levando a palavra do Senhor para outras pessoas. Amém, amados? Fiquem com Deus, shalom e até um próximo vídeo.